Você já ficou impressionado com a cultura japonesa? Os animes, os videogames ou os avanços tecnológicos vindo de lá? Então se prepare, porque hoje vamos mergulhar na fascinante história do Japão. Uma jornada que começa há milhares de anos, passa por guerras devastadoras e chega até um país que hoje lidera o mundo em inovação. Como o Japão conseguiu dar essa reviravolta? Como um país que foi destruído na Segunda Guerra Mundial se tornou um dos mais desenvolvidos do planeta? Cola comigo que essa história vai te surpreender. Os primórdios do Japão, do mito à realidade. O Japão tem uma história riquíssima de misturas mitológicas e fatos históricos. Segundo a lenda, o país foi criado pela deusa Amaterasu e seus primeiros imperadores seriam descendentes diretos dela. Mas deixando o mito de lado, sabemos que as primeiras civilizações japonesas surgiram há cerca de 2000 anos. A Era dos Samurais, que durou séculos, moldou o Japão feudal, com seus códigos de honras e batalhas épicas. Mas tudo começou a mudar quando o país foi forçado a abrir suas fronteiras para o Ocidente no século XIX. No século XIX, o Japão passou pela restauração Meiji, um período de modernização acelerada. O país deixou de ser um império feudal e adotou tecnologias e estratégias ocidentais, transformando-se rapidamente em uma potência militar e industrial. Segunda Guerra Mundial, o Japão no olho do furacão. No começo do século XX, o Japão já era uma grande potência, mas o desejo de expansão levou o país a uma decisão arriscada: entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Itália. Em 1941, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, o que levou os Estados Unidos a entrarem de vez no conflito. A guerra foi brutal. O Japão resistiu até 1945, mas então veio um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade: os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi devastada por uma bomba atômica. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, Nagasaki sofreu o mesmo destino. O impacto foi devastador, centenas de milhares de vidas perdidas e um país completamente destruído. Foi o fim da guerra para o Japão. No dia 2 de setembro de 1945, o país se rendeu oficialmente. Mas essa não foi a última página da história do Japão. Pelo contrário, foi o começo de uma nova era. A reconstrução, o milagre japonês. Depois da Segunda Guerra, o Japão estava em ruínas. Mas algo incrível aconteceu. Em poucas décadas, o país conseguiu se reconstruir e se tornar uma potência global. Isso ficou conhecido como o milagre japonês. Com a ajuda dos Estados Unidos e um esforço interno impressionante, o Japão investiu pesado na indústria, educação e tecnologia. Na década de 1960, o país já estava se tornando um dos maiores polos industriais do mundo. Na década de 1980, marcas como Sony, Toyota e Nintendo estavam dominando o mercado global. O Japão virou sinônimo de qualidade e inovação. Mas não foi só na economia que o Japão brilhou. A cultura japonesa começou a conquistar o mundo com seus animes, mangás, artes marciais e a gastronomia, com o sushi e o ramen. O Japão deixou de ser visto apenas como um país devastado pela guerra e passou a ser admirado pela sua cultura vibrante. Educação no Japão, o segredo por trás do sucesso do país. Se tem algo que faz o Japão ser o que é hoje, isso sem dúvida é a educação.
Desde pequeno, os japoneses são ensinados não só a tirar boas notas, mas a valorizar o esforço, a disciplina e o respeito pelo próximo. E talvez seja exatamente esse o segredo do sucesso do país. Mas como funciona o sistema educacional no Japão? Como eles preparam suas crianças desde cedo até a universidade? Vem comigo que essa história vai te surpreender. Os primeiros passos, o ensino infantil e fundamental. No Japão, a educação começa bem cedo. As crianças podem frequentar creches, Rokuen, a partir de 0 ano e jardins de infância, Kien, a partir dos 3 anos. Mas as coisas começam a ficar sérias mesmo no Shogakou, ensino fundamental, que vai dos 6 aos 12 anos. Aqui, além das matérias tradicionais como matemática e japonês, os pequenos aprendem algo fundamental: valores sociais. Diferente de muitos países, no Japão, as crianças limpam as próprias escolas, servem a comida do almoço para os colegas e organizam atividades em grupos. Tudo isso para ensiná-los a importância da responsabilidade e do trabalho em equipe. Outra coisa curiosa, nos primeiros anos, as provas e as notas não são o foco principal. O objetivo é formar bons cidadãos antes de bons estudantes. A ideia é que aprender a conviver e respeitar o próximo é tão importante quanto aprender matemática ou ciência. O desafio do ensino médio. Chegou a hora de estudar de verdade. Depois do ensino fundamental, vem o Shugakou, ensino médio júnior, de 12 a 15 anos, e depois o Koukou, ensino médio avançado, de 15 a 18 anos. E é aqui que os desafios realmente começam. Os estudantes japoneses passam a ter uma rotina intensa de estudo. Além das aulas normais, muitos frequentam Juku, o que são escolas preparatórias à noite, onde estudam ainda mais para os temidos exames de admissão das universidades. A concorrência é alta e o esforço também. Não é comum ver jovens estudando até tarde em bibliotecas ou no trem a caminho de casa. Mas apesar da pressão, muitos encaram isso como um desafio a ser superado. Afinal, no Japão, o esforço vale mais do que o talento nato. O sonho da universidade. Só os mais determinados chegam lá. Para entrar na universidade, os estudantes precisam passar por um exame nacional extremamente difícil chamado Exame do Centro Nacional para a Universidade. Algumas universidades, como a famosa Universidade de Tóquio, Todai, ou a Universidade de Kyoto, são tão concorridas que apenas uma pequena percentagem dos candidatos conseguem a aprovação. Mas depois que conseguem a vaga, a pressão diminui um pouco. Diferente do ensino médio, a vida universitária no Japão costuma ser um período mais leve, com muitos eventos, clubes e atividades extracurriculares. Mas, claro, sempre mantendo a disciplina e o foco no futuro. As universidades japonesas formam alguns dos melhores engenheiros, cientistas e inovadores do mundo. E é por isso que o Japão se tornou referência em tecnologia, ciência e negócios. O segredo do Japão, mais do que apenas estudo. O sistema educacional japonês é mais do que apenas estudar para a prova. Ele ensina valores que moldam a sociedade japonesa, respeitando disciplina, esforço, trabalho e trabalho em equipe. E talvez seja esse o grande diferencial do Japão. Eles não focam apenas em formar gênios, mas em formar pessoas responsáveis que entendem que o crescimento
de um país, e talvez esse seja o grande diferencial do Japão. Ele não foca apenas em formar gênios, mas em formar pessoas responsáveis em entender que o crescimento de um país depende do esforço do coletivo. Agora me diz, se você pudesse mudar algo na educação do seu país, o que seria? O que podemos aprender com o Japão para melhorar o nosso futuro? Comenta aí, quero saber sua opinião. A revolução tecnológica. Japão, o topo do mundo. Se existe uma coisa que o Japão domina como ninguém, é a tecnologia. Desde a invenção do Walkman da Sony nos anos 80 até os robôs altamente avançados de alta qualidade, o país sempre esteve na vanguarda da inovação. Os japoneses revolucionaram o mundo com os videogames como Nintendo, Sony e Sega. Criaram carros híbridos como o Toyota Prius, desenvolveram os trens bala, que são referência no transporte de alta velocidade. E sem falar na robótica, o Japão tem alguns dos robôs mais avançados do planeta, como o Azimoto da Honda. Hoje, o Japão continua liderando em áreas como inteligência artificial, engenharia e biotecnologia. Tóquio é um dos maiores centros tecnológicos do mundo e a cultura da inovação está presente em cada detalhe da sociedade japonesa. O que podemos aprender com o Japão? A história do Japão é uma das maiores lições de superação da humanidade. Um país que saiu da destruição total para se tornar um dos mais desenvolvidos do planeta. Mas isso não aconteceu por sorte. O Japão se reergueu graças à sua cultura de trabalho duro, disciplina e inovação. E se o Japão conseguiu dar essa volta por cima, quem disse que a gente também não pode? O segredo está na persistência, no aprendizado contínuo e na vontade de melhorar sempre. Se você gostou dessa história incrível, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui sempre tem conteúdos épicos como esse. Comenta aí qual a inovação japonesa mais te impressiona. O Japão se reinventou e se tornou uma potência mundial. Mas e se você pudesse trazer uma inovação para o mundo? O que você criaria? Comenta aí, quero saber suas ideias. Se você gostou dessa história incrível, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos, porque aqui sempre tem conteúdos épicos como esse. E comenta aí, qual a inovação japonesa mais te impressiona? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!